Amigos, o nosso tema de hoje sobre colecionismo será a filatelia da Rússia. Então, nós vamos ver hoje os lindos e maravilhosos selos russos, desde o Império Russo, tá? Então, nós vamos fazer hoje uma viagem no tempo com os selos da Rússia, tá? Então, a Rússia e seu selo. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Os selos da Rússia, eles são maravilhosos, tá? Um trabalho feito por uma quantidade grande de artistas, tá? Qual é o intuito desse selo? Mostrar o poderio russo, principalmente no esporte, tá? E na astronáutica, tá? Então nós vamos ver hoje aqui uma viagem maravilhosa na filatelia russa, tá? Cada selo mais lindo que o outro. A filatelia russa, tá? Esse é o nosso tema, tá? Os selos da Rússia, tá? Eles surgiram diferentes do primeiro selo da Inglaterra, que focalizava, por exemplo, a figura da Rainha Vitória, né? Portugal, por exemplo, focalizava a figura de Dona Maria II, tá? Nos selos da Rússia, a importância maior não era a figura que ia ser retratada no selo, e sim os brasões da Rússia, tá? Então, os primeiros selos da Rússia, ao invés de usarem a figura de uma pessoa, eles usaram o brasão russo, tá? O brasão russo, tá? Então, nós vamos começar a estudar esses selos. A minha coleção é uma coleção grande, tá? O primeiro selo da Rússia, ele foi emitido em 1857. Mas, na verdade, ele começou a circular em 1858, tá? Sempre usando os brasões, tá? Os brasões seriam os elementos mais importantes para retratar o domínio russo, o Império Russo. Então, os primeiros selos, eles não tinham aquela alegoria principal do figurante, do importante membro, tá, da nação, e sim o brasão da nação, tá? Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo, tá? Aqui nós estamos vendo aqui os selos mais simplesinhos da Rússia, tá? Uma viagem no tempo, a filatelia russa, tá? Por enquanto, figuras simples. Vocês vão ver comigo que de uma hora para outra o selo da Rússia tomou um impulso muito grande, tá? Principalmente quando a gente vai falar em esporte, tá? E quando a gente fala sobre os cosmonautas, tá? Então nós estamos vendo aqui, ó, uma viagem no tempo. A Rússia
em destaque. A Rússia em destaque. Uma viagem no tempo. A filatelia russa. A Rússia e seus selos. Uma viagem no tempo. A minha coleção da Rússia é uma coleção grande. Vocês vão ver aqui. Uma viagem no tempo. Cada selo maravilhoso que vocês vão ver aqui na filatelia russa. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A Rússia e os seus selos. Tá? Esse é o nosso tema de hoje. A Rússia e seus selos. Uma viagem no tempo. A Rússia e os seus selos. Eu coleciono selo do mundo inteiro. Vocês vão ver aqui, com o decorrer do tempo, meu acervo de selos. A Rússia e os seus selos. Cada selo mais lindo que o outro. Nós ainda não chegamos nos selos lindos, hein? Por enquanto, nós estamos vendo alguns selos em destaques. A Rússia e seus selos. Tá vendo? Uma viagem no tempo. A Rússia e os seus selos. Aqui tem algumas alegorias lindas, maravilhosas. Ó. Uma viagem no tempo. A Rússia e os seus selos. Uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Essa série aqui bonita. Farol. Uma viagem no tempo. A Rússia e seus selos. Uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. Rússia e os seus selos. A quantidade de peça, ela é muito grande, vocês vão ver comigo. Esses tipos de selos assim, ó, que eles faziam muito. Figuras de soldados em marcha, tá vendo? Vocês vão ver comigo aqui, cada um mais lindo que o outro. Olha essa peça filatélica aqui, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Isso aqui é uma chamada da filatelia russa. Tá vendo? Uma chamada de propaganda para as pessoas, né, curtirem os selos russos. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Isso aqui, ó, nós estamos vendo aqui um comentário interessante, ó. Tá aqui, ó. União Soviética. União Soviética? Rússia? União Soviética? Tá? União Soviética também era chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era representada por URSS, tá? Existiu
desde 1922 até 1991. Então, nesse período aqui, ó, a Rússia era chamada União Soviética. 1922 a 1991. Tá vendo? Já o Império Russo, né? O Império, ele durou de 1721 até 1917. Tá? Então, o Império Russo, 1721 até 1917. E União Soviética, que, na verdade, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, existiu de 1922 até 1991. Uma viagem no tempo. Os selos da Rússia. A Rússia em destaque. A Rússia em destaque. A Rússia em destaque. Uma viagem no tempo. Alguns selos marcaram época. Alguns selos maravilhosos que marcaram época na Rússia. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Rússia, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo na filatelia russa. Uma viagem no tempo. A quantidade de selo é muito grande. Agora aqui, ó, é que eles botam para quebrar, ó. Aqui, ó. Quando focaliza astros, céu, infinito, aí é que a Rússia bota para quebrar com seus maravilhosos selos, ó. A astronauta e o cosmonauta é a figura mais importante, mostrando o poderio russo na filatelia. Cada selo mais lindo que o outro. Era uma competição na filatelia russa com a filatelia dos Estados Unidos, cada um mostrando o seu poderio na cosmonauta. Cada um mais importante que o outro. Os astronautas em destaque. Cada selo mais maravilhoso que o outro. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro selo. Uma viagem no tempo. A filatelia russa. Uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. Merecia até um fundo musical. Cada selo mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A Rússia em destaque com a sua filatelia. Cada peça
mais linda que a outra. A Rússia e a filatelia. Filatelia. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A Rússia e a filatelia. Cada peça mais linda que a outra. Cada peça mais linda que a outra. A Rússia e a filatelia. Uma viagem no tempo. A filatelia russa. Olha esse trabalho aqui, olha que trabalho artístico aqui, maravilhoso, na confecção desses selos. Ó. Cada selo mais lindo que o outro. A filatelia russa. A filatelia russa. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Olha que peça. Cada peça mais linda que a outra. Sempre focalizando o astronauta, o domínio do céu. Cada peça mais linda que a outra. Rússia em destaque. Rússia em destaque. Os selos da Rússia, focalizando principalmente, tá, as pessoas envolvidas com astronautas. O máximo do poderio russo. Cada selo mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, tá? Falando sobre filatelia russa. Cada selo mais lindo que o outro. Olha esse aqui, ó. Tá aqui. Uma viagem no tempo. Os selos maravilhosos da Rússia. Uma viagem no tempo. A Rússia em destaque. Cada peça mais linda que a outra. Coleção Fernando França, aqui no Rio de Janeiro. A filatelia russa em destaque. Cada selo mais lindo que o outro. Uma viagem no tempo. A Rússia em destaque. Olha esse conjunto aqui. Maravilhoso. Esse tema aqui, durante anos, era o tema principal russo. A astronáutica. Tá vendo?
Uma viagem no tempo. Cada selo mais maravilhoso que o outro. Uma viagem no tempo. A filatelia russa. Era o tema preferido por eles dentro da filatelia. A Rússia e seus selos. Uma verdadeira história. A Rússia e seus maravilhosos selos. Uma viagem no tempo. O selo em destaque. A filatelia presente aqui na minha coleção de selos temáticos. Isso que vocês estão vendo aqui, tá, esse videozinho aqui sobre selos, eu pretendo fazer dos mais importantes países do mundo, né? Que é impossível fazer de todos os países, né? Eu vou fazer depois dos Estados Unidos, vou fazer do Canadá, vou fazer do Brasil. O acervo de Brasil é muito grande, mas aí, para não ficar muito cansativo, eu vou dividir, quando eu falar em Brasil, em selos do Império, tá? Nós vamos falar primeiro no selo do Império. E depois vamos dividir os selos da República. Uma viagem no tempo. A filatelia russa. A filatelia russa. Esse tema aqui, cosmonautas, é o que aparece mais na filatelia russa. É o que aparece mais na filatelia russa. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Vamos andando aqui um pouquinho. Vamos sair um pouquinho desse tema. Uma viagem no tempo. O selo russo em destaque. A Rússia e seus selos. Uma viagem no tempo. Rússia e a filatelia. Rússia e a filatelia. Uma viagem no tempo. A Rússia e a filatelia. Rússia e os seus selos. Quando eu for entrar na parte de numismática, eu vou fazer uma matéria só sobre as moedas da Rússia e sobre as cédulas da Rússia. Tá? Eu tenho cédulas da Rússia imensas. Parece até um pedaço de jornal. Elas são grandonas. Principalmente na época do Império Russo. A Rússia em destaque. A Rússia em destaque. Rússia, uma viagem no tempo.
Aqui, ó, é a botânica russa sendo representada na filatelia. Essa série aqui é muito bacana também, ó. As flores da Rússia. Uma viagem no tempo. A Rússia e os seus selos. Cada peça mais linda que a outra. A filatelia russa. Os principais quadros representados na filatelia russa. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Rússia, uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Para a turma que não curte muito a filatelia, a matéria fica cansativa, né? Porque nós já estamos quase em 30 minutos mostrando esse selo. Esses selos aqui eu poderia ficar horas e horas falando sobre eles. Porque a temática é maravilhosa. Cada selo mais lindo que o outro. Eles focalizam também muito isso, ó. A figura do trabalhador. O trabalho é muito representativo no selo da Rússia. Ó. A filatelia russa. Uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro. Tá vendo? A filatelia russa. Bom, mas é engraçado, não seria URSS, tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Sim, URSS. Por que nos selos a gente encontra CCCP? Colega, CCCP significa isso, tá? É a mesma coisa que URSS, tá? Significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Também era conhecida como União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá vendo? Você pode representar por URSS ou CCP. Uma viagem no tempo. Não esquecer nunca que a Rússia, ela teve períodos, não é isso? Império Russo, Rússia, tá? Também, nós não podemos esquecer também daquela fase de 1922 a 1991. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Naquela época, né, 1922 a 1991, era a União Soviética. E o Império Russo, também a gente não pode esquecer, ele durou, esse império, de 1721 a 1917. Isso aí nós vamos ver legal quando a gente estudar a numismática russa. Vocês vão ver comigo as maravilhosas cédulas russas. Uma viagem no tempo. Hoje, filatelia russa. Uma viagem no tempo. A Rússia em destaque.
esse material aqui merecia ter uma exposição, né? Quando terminar a guerra lá, eu empresto a minha coleção para eles. Uma viagem no tempo. Esse acervo, lindão, hein? A Rússia em destaque. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Aqui, ó, cosmonautas maravilhosos. Isso aqui deve ser a Valentina Tereshkova, ó. Tá? É a Valentina, tá vendo? Tá? A medalha ganha por ela, eu comprei em leilão, tá? Por incrível que pareça, eu comprei a medalha dela e doei, tá? Para o Museu da Aeronáutica aqui no Campo dos Afonsos. Então, a medalha dela, tá? Vocês vão encontrar aqui no Campo dos Afonsos, aqui no Rio de Janeiro, uma doação que eu fiz ao Museu Aeroespacial aqui do Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, a medalha dela eu doei para o museu aqui no Rio de Janeiro, tá? Uma viagem no tempo. Eu comprei em leilão a medalha dela e doei para o Museu Aeroespacial. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro. Aqui, um outro tema aqui que eles dominam, ó. A Rússia no esporte. Também batendo de frente com os Estados Unidos. Só que eu prefiro a parte do cosmos, tá? Da astronáutica na Rússia, e deixo para os Estados Unidos a parte de esporte, que para mim é melhor. Uma viagem no tempo. Rússia. Rússia em destaque. A Rússia no esporte. A Rússia no esporte. Só que, na minha opinião, os selos ligados a esporte dos Estados Unidos, vocês vão ver comigo, são mais bonitos do que os da Rússia. A Rússia, ela domina é aqui, ó. Quando ela vem no poder, tá? Principalmente o poder militar e o poder aéreo, né? Rússia, uma viagem no tempo. Rússia, uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro. Cada selo mais lindo que o outro. Rússia em destaque. A Rússia em destaque. Rússia em destaque. Essa série aqui também é bonita. Peça linda aqui, ó, na filatelia russa. Uma viagem no tempo. Isso aqui também, ó. Fora de série, ó. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada selo mais lindo que o outro. Aqui, a filatelia e o esporte. A filatelia e o esporte. Tá vendo? Aqui, alguns antiguinhos aqui, ó.
A Filatelia Esporte. Essa série aqui são as primeiras da Rússia. Uma viagem no tempo. Olha que série linda essa aqui, ó. Uma viagem no tempo. Uma verdadeira viagem no tempo. A Rússia em destaque. A Rússia em destaque. Uma viagem no tempo. Os mais importantes selos da Rússia. Uma série maravilhosa é a série da Filatelia Russa. Então, mais uma vez aqui, uma viagem no tempo. A Rússia e os seus selos. A Rússia e os seus selos. Uma viagem no tempo. A Filatelia Russa. Tá? A Filatelia Russa. Filatelia. Uma viagem no tempo.